Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a API REST do portal de telemetria. No exemplo de hoje, a gente vai integrar os dados do portal de telemetria e trazer isso para dentro do Power BI. Na verdade, a gente vai rodar um script dentro do Power BI para buscar dados do portal de telemetria. Esses dados estão armazenados aqui dentro do banco de dados do portal de telemetria. Tá legal? Então, para contextualizar, eu vou explicar aqui. Então, a gente está logado aqui no portal de telemetria, vocês estão vendo minha tela, e eu estou em um contrato da HI Tecnologia, e nesse contrato a gente tem alguns equipamentos cadastrados. Mas eu vou me basear nesse equipamento aqui, ó, que é um boiler duplo que está instalado em um condomínio aqui em Campinas. E é uma aplicação que a HI Tecnologia desenvolveu para otimização de consumo e tudo mais, mas não vou entrar muito no mérito aqui agora. Então é só para mostrar a telinha, mostrar a aplicação, que tem alguns dados sendo armazenados aqui, e algumas temperaturas. E eu vou, o nosso exemplo aqui de hoje, eu vou pegar, por exemplo, essas duas informações aqui, ó, esses dois valores históricos. Então aqui a gente tem o registro no gráfico, tem no formato de tabela, tá legal? Tudo isso daqui já é nativo do portal de telemetria, que a ideia é jogar isso, né, entre aspas, é puxar isso lá para dentro do Power BI. A gente vai jogar isso aqui lá para dentro do Power BI, tá legal? Então, vamos abrir aqui o nosso Power BI. Eu vou começar um projeto aqui novo, né? A primeira coisa que a gente vai fazer, vai clicar aqui na aba Página Inicial, Obter Dados. Eu vou começar aqui com uma consulta em branco, tá legal? Cliquei em consulta em branco, automaticamente vai abrir uma instância do editor do Power Query, que é aqui que a gente vai fazer o nosso script da API REST, para a gente desenvolver o nosso, enfim, a nossa consulta aí. Bom, carregou o editor do Power Query e a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser documentar a minha consulta. Por padrão, ele vem como consulta 1. Eu vou dar um duplo clique e chamar aqui de repente, request do histórico, por exemplo, né? Tá legal. Então, nossa requisição de histórico das variáveis do portal, só apenas nomeei. E o que a gente vai fazer é clicar aqui em editor avançado. Ou eu clico aqui em editor avançado dentro da aba página inicial, ou clica com o botão direito na minha hierarquia de consultas, clico com o direito, editor avançado. Vai abrir um editor aqui da sintaxe, da linguagem M, da linguagem da Microsoft. Eu não vou entrar muito no mérito aqui dessa linguagem, tá? Tem bastante conteúdo na internet, própria documentação da Microsoft. Eu vou fazendo aqui e basicamente a ideia vai ser qualquer pessoa que não tem muito conhecimento consegue simplesmente copiar os passos desse vídeo e implementar da mesma maneira, tá legal? A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser declarar uma variável chamada de URL. E essa minha variável URL, ela vai receber uma string, então aspas duplas aqui. E aí aqui eu vou colocar a minha URL que a gente vai fazer a requisição da API. Bom, só para comentar, aí eu estou com a documentação da API do portal de telemetria, tá legal? Aqui tem bastante informação, bastante conteúdo para fazer autenticação na plataforma, criar conectores, criar dispositivos, puxar informação desses conectores e dispositivos, dos dados, os alarmes. Então, tá tudo aqui, tá? Então tem os comandos de post, os comandos de get, tá legal? Aqui é um exemplo de puxar um valor atual, um valor corrente, né? Então esse aqui é um exemplo do valor corrente. Eu vou pegar aqui como exemplo, tá? Dar um Ctrl C e vou vir colar aqui, ó. Tá lá. Colamos a nossa URL. Só que nesse exemplo aqui eu não vou trabalhar com um valor corrente, eu vou trabalhar com um valor histórico. Então eu vou vir aqui e vou colocar um history. Tá legal? E aí a gente precisa passar alguns parâmetros para essa URL, para que o portal de telemetria consiga fornecer o que a gente está pedindo. O que a gente precisa buscar de informação lá no portal de telemetria? Vamos pensar um pouco aqui. A gente falou que a gente vai acessar essas duas variáveis. A gente vai pegar todos esses registros de histórico aqui desses dois dados. O que a gente precisa passar de parâmetro lá na URL para que
portal de telemetria consiga interpretar esses parâmetros e devolver o que eu estou pedindo. Eu vou passar basicamente qual é o ID do meu contrato. Então aqui dentro do portal de telemetria existem várias contas, vários contratos. Como que eu vou saber de qual dado que eu vou puxar? Vai ser do contrato X, do contrato Y, do contrato A, B, C. Então a gente precisa do ID do contrato. Esse ID eu posso encontrar ele clicando aqui no perfil do usuário. Ele vai mostrar para a gente, depois desse hashtag aqui, ele mostra aqui o ID do meu contrato. No meu caso é o 212. Legal? Esse é o ID do meu contrato. Outra informação que eu preciso é o ID do meu conector, em seguida do meu dispositivo e por fim o ID do meu dado que eu quero buscar. Tá legal? O ID desses valores aqui e eu já vou mostrar como que a gente vai buscar. A gente pode vir aqui, por exemplo, né, nesse painel de dados e aqui ele vai trazer para a gente todos os dados que estão cadastrados aqui para essa minha aplicação, para esses meus equipamentos. Se eu entrar na edição de um dado, ele vai mostrar aqui para nós o ID do meu conector, o ID do meu dispositivo e o ID daquele dado. Então olha que legal, a própria URL, né, aqui do portal de telemetria já é uma consulta lá na API do banco de dados. Que o front-end aqui, né, já é uma consulta da API lá do banco de dados. Então basicamente parecido, é muito semelhante, né? O que está acontecendo aqui a gente vai ter que usar no nosso script, tá legal? Então esse conector aqui é o 969, o dispositivo é o 975, e aí eu vou ter os meus dados, tá legal? Então vamos complementar aqui a nossa URL. Eu vou passar os parâmetros da URL, então eu venho aqui com eu venho aqui com a interrogação, e aí eu vou passar aqui o meu primeiro parâmetro, contract underline ID, recebe, legal, contract ID, recebe o valor 212. Né? Coloco um E comercial para concatenar mais parâmetros, e aí eu vou colocar aqui que meu connector ID é o valor 969. Vou colocar aqui 969. E comercial device ID, o ID do meu dispositivo é 975, isso? 975. Legal? 975. E aí, por fim, eu vou passar aqui o parâmetro do dado que eu quero, meu data ID. Só que olha que legal, para a gente otimizar, né, a performance aqui da minha API, eu não vou ficar criando várias consultas, uma para cada dado, uma para cada variável que eu quero puxar. Eu posso passar uma lista aqui de vários IDs de dados para já puxar nessa mesma consulta. Então, para isso, eu vou colocar data IDs, e aí eu vou passar todos os IDs dos dados separados por vírgula. Então, lá no portal, eu vou voltar aqui, ó, lá na tela de operação, e aqui no painel de histórico, ele mostra para mim ó, o ID do meu dado. Se eu colocar o mouse aqui em cima, ó. Então eu vou usar o 11.833, tá? 11.833, vírgula, e vou passar o meu segundo histórico que eu quero. E o segundo é o 11.805. 11.805. Tá legal? Então a gente passou a referência dos meus dados. Então, passei o contrato, passei o conector, dispositivo e a série de dados que eu quero. Tá legal? Poxa, mas eu estou puxando um histórico e eu não coloquei o início e fim. É isso aí. Se eu não declarar o início e o fim da minha consulta, automaticamente o portal de telemetria vai devolver as últimas 24 horas que tem armazenado no banco daqueles dados. Tá legal? E aí depois, na sequência, eu vou mostrar um outro exemplo, passando mais parâmetros, a data de start e a data final. Beleza? Então, por enquanto é isso daqui. A nossa URL, eu já vou puxar dados de histórico do contrato, conector, dispositivo e dos respectivos dados que estão aqui. E aí, o que eu preciso fazer? Por questão de sintaxe, eu vou colocar uma outra linha, eu preciso colocar uma vírgula, e aí sim. O que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai
colocar aqui, ó, web.contents. Então, passando como parâmetros a minha variável URL. Só que se eu fizer essa requisição na API do portal, olha aqui, ó, a gente vai ter um retorno parecido com isso aqui, ó, que é um arquivo JSON, tá? É um conjunto de dados. Então, a gente tem que tratar isso, tá? E para tratar, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma função que já existe, JSON document, tá? E vou passar como parâmetro o retorno dessa minha função webContents. E agora sim, eu vou passar aqui um data, né? Eu criei uma variável data recebendo o conteúdo do JSON. Tá legal? E aí, para finalizar, por questão da sintaxe da linguagem M, eu coloco esse data aqui no final também. Em data, tá legal. Então, a gente criou aqui o nosso nosso primeiro script, bem simples mesmo, da consulta de histórico de variáveis do portal de telemetria. Vou clicar em concluir. Ele vai carregar. Olha que legal. Automaticamente o Power BI ele colocou aqui para editar uma forma de se autenticar na minha plataforma destino que eu estou fazendo a requisição. Tá certo? Então olha que legal. Eu não preciso ficar trabalhando com isso, com essa maneira de autenticação lá no script. Eu posso simplesmente vir aqui, usar a opção básico, e aqui eu vou preencher o nome de usuário e senha. E esse nome de usuário e a senha é justamente a minha credencial para acessar o portal de telemetria. Tá legal? É o meu e-mail e a senha de acesso da plataforma do portal de telemetria. Eu coloquei meu usuário e a minha senha. Vamos ver se eu não errei. Está conectando. Se nada tiver errado, olha lá. Ele puxou já uma série de registros aqui. Tá legal? Vamos abrir aqui um registro só para ver. Olha lá. Então esse aqui é um conjuntinho que ele retornou. É uma sériezinha de dados que ele retornou. Só que ele retornou um monte disso. E o que eu preciso fazer? A gente precisa tratar isso. Eu quero enxergar de uma maneira melhor. O que a gente vai fazer? Eu vou converter isso aqui, eu vou transformar isso aqui em uma tabela. Então vamos converter essa lista para uma tabela. Ele vai abrir essa tela. Eu vou deixar padrão, do jeito que está, sem delimitador e mostrar como erro. Legal. Ele, a princípio, aconteceu alguma coisa aqui, mas não mudou muita coisa. E a gente vai clicar aqui, ó. Clica nesse ícone aqui. E olha que legal, ele já entendeu todos os parâmetros que estão dentro desse meu conjunto de dados. E aí eu vou só desmarcar essa opção, usar o nome original da coluna. O que seria isso daqui, né? Se eu deixar marcado, ele vai expandir em 3 novas colunas e essas colunas vão ficar com o nome coluna 1.dataid, coluna 1.datetime, coluna 1.value. Eu não quero isso. Eu quero que as minhas novas colunas, cada um venha com o seu respectivo nome. Tá legal? Olha que bacana. Automaticamente a gente já quebrou aqui o nosso arquivo, né? Já abriu o nosso arquivo, desempacotamos aqui o nosso JSON. E olha que legal. Ele já veio com o datetime, né? O meu data ID, é o ID do dado, né? E os respectivos valores. Tá legal? O que eu vou fazer aqui, ó? Primeiro eu vou reordenar essa coluna, eu vou clicar nela e arrastar para a esquerda, tá? Eu gosto de manter dessa forma. E já vou aproveitar, aqui dentro da aba página inicial, eu vou clicar em tipos de dados e vou selecionar data hora. Ele fica numa apresentação mais elegante, fica mais bonito. Legal? E o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, eu seleciono a coluna data ID, venho na aba transformar e aqui eu vou usar essa opção aqui, ó, coluna dinâmica. Isso aqui é o famoso pivô, né? A gente vai fazer um pivô aqui com essa tabela. Então, eu vou usar o conteúdo que está na coluna Data ID para criar novos valores. E aqui a coluna de valores vai ser o value. Um ok. Ah, uma coisa que eu esqueci, ó. Esqueci. Vamos fazer novamente aqui, ó. Novamente, eu cancelei aquela etapa que eu apliquei. Vamos lá de novo. Eu esqueci do seguinte detalhe, importante. Aqui em opções avançadas, ele está com uma função de agregar. Por padrão, ele vem com essa função contagem. Só que eu vou colocar aqui não agregar.
Vou dar um OK. Olha lá, agora sim ficou bem legal. Então a gente já converteu aqui. Eu já tenho uma coluna para cada dado que eu puxei lá do portal de telemetria. Se eu tivesse dentro do meu script puxado 10 data IDs, ele ia criar 10 colunas diferentes e cada linha daquela respectiva coluna seria os valores. Tá legal? E é justamente isso que a gente quer. Para finalizar, a gente pode vir aqui, ó, vou selecionar essas duas colunas. Como que eu faço isso? Com o botão, a tecla Ctrl pressionada, eu seleciono as minhas colunas. Tá legal? Clico com o botão direito, eu vou alterar o tipo e eu vou usar essa opção aqui, ó, usando a localidade. O que eu vou fazer? Eu vou falar que essas colunas, elas são do tipo decimal. Eu não vou alterar direto aqui no tipo da coluna para decimal, porque senão ia dar um errinho. Porque esse decimal que o portal de telemetria traz, ele usa o ponto, né, o caractere ponto, como casa decimal. E a gente sabe que o nosso padrão aqui é a vírgula, é utilizada como delimitador decimal. Então o tipo de dado vai ser número decimal e a localidade, eu vou colocar aqui inglês, Estados Unidos. Um pouquinho para cima. Aqui, ó. E aí ele traz até o exemplo, ó. Milhar com a vírgula e a casa decimal com ponto. É justamente isso que a gente quer. Olha que legal. Então, tá bacana. Todas as colunas estão com tipo de dado definido, né? E tá coerente. Era isso que a gente queria. Página inicial, fechar e aplicar. Ele vai carregar aqui o Power Query, tá? Não vou mexer em nada. Ele abriu aqui novamente o Power BI. Tá? Ele vai carregar aqui aqueles dados que a gente está trazendo lá da API. Vamos aguardar um pouquinho. Legal. Então agora aqui no canto lateral direito, ele já trouxe para a gente aqui, né, a nossa consulta, que eu nomeei como request histórico. Tem aqui os meus dois valores e o meu timestamp, meu date time aqui. Tá legal? Vamos trabalhar com esse gráfico de linha para a gente fazer um exemplo aqui, ó. Lá. Meu eixo X vai ser o meu timestamp. E eu vou puxar esse cara aqui para o eixo Y. Não entendeu nada, porque esse datetime eu tenho que selecionar esse cara aqui, ó. Olha que legal, pessoal. Já trouxe aqui, ó, as últimas 24 horas daquele respectivo dado. Tá certo? Ó, vamos fazer de novo aqui para a outra variável. Datetime. Só que eu venho e uso esse cara aqui, ó. Olha que legal. E aí é Power BI. Eu posso vir aqui e aplicar um título legal, né? Sei lá, temperatura ambiente. A temperatura ambiente é o outro, né? Temperatura ambiente é esse cara aqui, ó, né? Então é uma maneira bem legal aí para trabalhar com o portal de telemetria, fazendo essa integração via API REST. Aqui o nosso exemplo é com o Power BI, que está bem alto aí, o pessoal está falando bastante do Power BI, mas você pode pegar esse exemplo e aplicar para outras plataformas de mercado também. Um Google Data Studio, enfim, o Azure, tem várias plataformas.